Os motores elétricos assíncronos SEW Eurodrive são fornecidos de acordo com a tensão de alimentação solicitada pelo cliente, resultando também em um esquema de ligação para fechar o motor na tensão necessária. O esquema de ligação é fornecido junto com o motor, na parte interna da tampa da caixa de ligação. Também é possível localizar o esquema de ligação no site da SEW. Para realizar o fechamento do motor na tensão necessária, siga os procedimentos descritos no Manual Instruções de Operação dos Motores CA. A seguir, vamos mostrar alguns exemplos. Fique atento! O esquema de ligação estrela-triângulo, chamado de R13, é normalmente utilizado em 220/380 volts. Ao abrir a caixa de ligação do motor, o esquema de ligação está localizado na parte interna da tampa da caixa de ligação. Para fechar o motor em triângulo, tensão baixa, utilize o jumper entre os bornes U1 e W2, V1 e U2 e W1 e V2. Alimente o motor nos bornes U1, V1 e W1. Use o terminal de terra para aterrar o motor. Para fechar o motor em estrela, tensão alta, utilize o jumper entre os bornes W2, U2 e V2. Alimente o motor nos bornes U1, V1 e W1. Use o terminal de terra para aterrar o motor. O esquema de ligação estrela-dupla-estrela, chamado de R76, é normalmente utilizado em 220/440 volts. Ao abrir a caixa de ligação do motor, o esquema de ligação está localizado na parte interna da tampa da caixa de ligação. Para fechar o motor em dupla estrela, tensão baixa, mude os fios da seguinte maneira: W3, faça a ligação com W1. U3, faça a ligação com U1. V3, faça a ligação com V1. Utilize o jumper entre os bornes W2, U2 e V2. Alimente o motor nos bornes U1, V1 e W1. Use o terminal de terra para aterrar o motor. Para fechar o motor em estrela, tensão alta, alimente o motor nos bornes U1, V1 e W1. Use o terminal de terra para aterrar o motor. Esse fechamento é o padrão de fábrica e é assim que o motor é fornecido ao cliente. O esquema de ligação chamado R72 é normalmente fornecido em 4 tensões. Ao abrir a caixa de ligação do motor, o esquema de ligação está localizado na parte interna da tampa da caixa de ligação. Esse motor é fornecido com 2 placas de 6 bornes cada e com a indicação dos bornes em papel reforçado logo abaixo da placa. Sempre utilize essa orientação. Para fechar o motor em duplo triângulo, utilize o jumper entre os bornes U1, V4, V2 e U3. E também entre os bornes V1, W4, W4, W2, W2 e V3. E entre os bornes W1, U4, U2 e W3. Alimente o motor nos bornes U1, V1 e W1. Use o terminal de terra para aterrar o motor. Para fechar o motor em dupla estrela, utilize o jumper entre os bornes V2, W2 e U2. Entre os bornes V4, W4 e U4. Entre os bornes U1 e U3. V1 e V3 e entre W1 e W3. Alimente o motor nos bornes U1, V1 e W1. Use o terminal de terra para aterrar o motor. Para fechar o motor em triângulo, utilize o jumper entre os bornes U1 e V4, V2 e V3, V1 e W4, W2 e V3, W1 e U4, U2 e U3. Alimente o motor nos bornes U1, V1 e W1. Use o terminal de terra para aterrar o motor.
Para fechar o motor em estrela, utilize o jumper entre os bornes V4, W4 e U4. Entre os bornes V2 e V3, W2 e W3, U2 e U3. Alimente o motor nos bornes U1, V1 e W1. Use o terminal de terra para aterrar o motor. Esse fechamento em estrela é válido somente para a partida estrela-triângulo e não pode ser utilizado para alimentação direta superior a 660 volts. Aqui foi apresentado apenas o fechamento dos motores, sem levar em consideração a ligação de qualquer tipo de acessório. Caso necessite do esquema de ligação de acessórios, consulte a documentação SCW disponível. Lembre-se que a SCW está sempre ao seu lado. Se precisar de mais informações, entre em contato conosco.